Joia, agora vamos falar um pouquinho da portabilidade entre planos. Portabilidade, o que é isso? Bom, a portabilidade nada mais é do que a possibilidade de transferir um plano para outro, né, de uma instituição para uma outra instituição, ou seja, de uma seguradora para uma outra seguradora, ou mudança mesmo de um plano para outro, ok? Então ela é permitida apenas durante a fase em que se está acumulando recursos, ok? Então eu estou contribuindo, então eu estou acumulando. Nesta fase é permitido. Quando eu me aposento e transformo o que eu acumulei em renda, aí não é mais possível fazer portabilidade alguma. Certo? É permitido tanto para PGBL quanto para VGBL. Também é permitido para os fundos de pensão, né, os planos fechados, tá? Respeitando as suas normas e suas regras. Quais são os tipos de portabilidade que existem? Tem a portabilidade interna. O que é bom entender? O que é bom conhecer? Dificilmente se pede no dia do teu exame. O termo portabilidade, sim, pode cair. Mas interna, externa, parcial, total, pode ser que não caia nenhuma delas. Mas vale estar sempre bem mais preparado do que desconhecer o assunto, né? Então a portabilidade interna, ela ocorre quando o cliente, ou até mesmo você, como consultor desse cliente, identifica que um fundo está melhor que o outro. Olha, Sr. José, o senhor tem um plano de renda fixa aqui ABC, e aqui no meu banco mesmo, né, nós temos um outro fundo, nós somos administradores também, que é o fundo FGX, e ele está rendendo melhor. Então, o nível de risco é o mesmo. E aí? Eu convido o senhor a fazer essa mudança para aproveitar que ela está com uma boa carteira, um bom histórico, e aí, lógico, essa diferença vai repercutir muito no futuro, porque nós estamos falando de um prazo longo. E aí você fez uma portabilidade interna junto ao teu cliente. Propôs isso a ele, isso é algo que se espera realmente de um profissional, que observou algo que poderia ser melhor para ele, e aí sim é permitido fazer a transferência de um fundo para outro. Tá? Ah, mas e se fosse de um fundo renda fixa para um multimercado? Pode ser feito tranquilamente. Se fosse de um fundo de renda fixa para um fundo de ações, pode ser feito tranquilamente. Ok? Mudança existe, claro, condições, normalmente a carência aí que se pede, que se exige, né, pode variar de uma instituição para outra, mas normalmente é de 60 dias, ou seja, existe uma carência que deve respeitar o prazo de 60 dias para realizar uma nova portabilidade. Ok, portabilidade externa. Já é quando ocorre a mudança de seguradora. Então eu estou na Porto Seguro, só que recebi uma proposta da Sul América e achei interessante e desejo mudar. Posso? Pode mudar. Eu estou numa previdência do Itaú Personalité e recebi uma proposta do Santander Select. Foi mais interessante, eu vou aceitar. Posso? Pode ser feita a portabilidade. Existe um prazo, né, de 15 dias que deve ser respeitado e que a instituição tem ali esse prazo, ou seja, quem vai ceder, a instituição cedente, para tentar reter isso junto ao cliente, tá? Não, mas, Sr. José, por quê? Qual é o motivo da insatisfação? Ele vai apresentar as razões. E se você conseguir convencer o teu cliente, ok, ele vai cancelar então a portabilidade e nada se altera. Porém, se ele decidir continuar, deve dar continuidade ao processo, porque isso é passivo de reclamação junto à SUSEP, e aí a instituição pode sofrer sanções. Portabilidade parcial. Já é quando ocorre transferência parcial, ou seja, de parte de um valor. Ok? Digamos que o cliente tenha lá 200 mil no fundo ABC. E aí você fez ali um monitoramento e identificou uma alternativa diante, né, que vai bem de encontro aos objetivos do teu cliente. E aí você propôs para ele um multimercado, né, com risco considerável e com retorno atrativo. E que faria sentido aportar talvez 10% neste fundo. Então, de 200 mil, 10% é 20 mil reais, e aí faz a portabilidade parcial, né? Só parte daquele recurso vai para esse outro fundo. E a portabilidade total já é quando os 200 mil, né, todo o valor é aportado a esse mesmo fundo multimercado, no exemplo que eu acabei de dar. Detalhe, há um ponto de atenção e que você precisa saber.
o que é permitido mudar na Previdência Privada. PGBL para PGBL, então P de plano para P de plano. É permitido? Sim. VGBL de vida para V de vida é permitido? Sim. O meu cliente pode mudar de plano para vida ou de vida para plano? Não, não pode. Então, devem ser iguais. PGBL para PGBL, ok. Vida para vida, ok. Plano para vida não pode e nem vida para plano, ok? Entendido isso? Agora nós vamos conhecer as fases do plano de previdência. Então nós temos duas, que é a fase de acumulação e a fase do benefício. A fase de acumulação, óbvio, é o período que compreende aí os aportes, as contribuições mensais ou esporádicas, que você já entendeu como funciona. E a fase do benefício é quando ele se aposenta. E aí ele passa a gozar de uma renda mensal, ou a renda que ele escolheu, que refere-se ao período de usufruto desses rendimentos, né? Seja através, então, da renda escolhida ou do resgate total ou parcial. E os regimes de tributação? Qual é? Bom, aqui não tem nada a ver com aquilo que você conheceu, com aquela tabela regressiva do imposto de renda, que roga sobre os fundos de investimento, sobre os CDBs, títulos públicos federais. Esquece. Aqui é uma outra tabela, tá? Nós vamos ver a tabela progressiva agora e depois nós vamos ver a tabela regressiva, que muda totalmente. Então a tabela progressiva também é chamada de compensável. Por que o nome compensável? Porque ele pode ser compensado com a declaração do imposto de renda, tá? Então essa tabela nada mais é que a tabela de imposto de renda que está em vigor, que pode sofrer alterações anualmente ou por a entrada de um governo ou a saída de outro governo, ok? Então, havendo qualquer resgate, e o que é o resgate? É utilizar um recurso, solicitar um recurso antes da fase da renda, haverá a incidência do imposto de renda na alíquota de, atenção, 15%. Então, o contribuinte solicitou qualquer valor de resgate, imaginemos aí, o cliente tem os R$200 mil e ele solicita 50 mil. O que acontece? Esquece a tabela aqui por um período, por um momento, e a tributação é sempre 15% no resgate, ok? Tá, mas e se ele cair na condição de 22,5? Ele vai fazer a declaração de imposto de renda, ele vai informar que fez um resgate de 50 mil reais da sua previdência, mais as demais informações como as receitas tributáveis e as despesas dedutíveis, vai dar o seu valor, né, considerando o resgate que ele fez da previdência e qual é o imposto a ser pago. Se ele atingir a alíquota de 22,5, ele vai ter que pagar a diferença. Se ele cair na alíquota de 7,5, por exemplo, ele vai, né, diante da declaração, pedir o reembolso. Ou seja, ele vai ser reembolsado porque pagou o imposto a mais, ok? Mas isso é ajustado na declaração do imposto de renda. Por isso que nós falamos também que ela é a tabela compensável. Agora vamos considerar um exemplo em que a pessoa transformou seu valor, né, período de acumulação, e está na fase de benefício, ou seja, ele está recebendo renda. O Joaquim, ele completou 65 anos e manifestou o seu desejo de se aposentar. A seguradora apresentou todas as condições possíveis para que ele escolhesse a melhor forma de se aposentar, se fosse com prazo certo, renda vitalícia, enfim. Ele escolheu. E aí, qual foi a forma que ele escolheu? Receber R$ 4.500 por mês de forma vitalícia, ou seja, até o fim da sua vida, e a tabela do imposto de renda que ele tinha escolhido no momento da contratação era a tabela progressiva. E aí, como ele vai receber uma renda de R$ 4.500 mensal, qual é, aí na tela, qual é o quadrante, qual é a faixa que ele vai se enquadrar? Ele vai se enquadrar naquela que fala base de cálculo renda, a segunda coluna, da esquerda para a direita, de 3.751 a 4.650, porque a renda dele é 4.500. Qual é a alíquota correspondente? 22,5%, ok? Então ele vai ser tributado pela fonte pagadora, ou seja, pela seguradora, toda vez, todo mês, todo dia que ele for receber essa aposentadoria da Previdência Privada, vai ser descontado 22,5% de imposto de renda.
E a tabela regressiva, também conhecida, que pode cair no seu exame, definitiva. Por que definitiva? Porque é definido e assim vai permanecer. Então, aqui se considera prazo e não valor. Então, quanto maior o prazo utilizado na acumulação, ok? Menor a alíquota do imposto de renda, que pode chegar aí a 10%. Então, os valores resgatados ou recebidos vão ser tributados exclusivamente na fonte. A seguradora é a responsável por fazer o recolhimento do imposto de renda. E vai respeitar o prazo identificado aí conforme a tabela, referente ao período de acumulação. Então, se ele ficou num plano acima de 10 anos, contribuindo, a alíquota mínima de 10%. Ah, ficou de 2 a 4 anos, solicitou um resgate ali no terceiro ano, solicitou um resgate total. Tributação de 30%. Por que é importante entender bem sobre as tabelas? E que vai estar disponível nos anexos no dia do seu exame, ok? Porque imaginamos que se você oferece a tabela regressiva, e ele deixou claro que ficaria no máximo 5 anos daquele plano, qual seria a tributação máxima aí que ele poderia atingir se ele ficasse 3 anos? 30%, né? Ok, qual seria a tributação máxima se você tivesse proposto a ele a tabela progressiva? Olha a tabela progressiva. Você vai ver que a tributação máxima é de 27,5%. Ou seja, ele vai ser prejudicado. Então, por isso que a tabela regressiva ela é indicada para quem vai ficar superior a 5 anos, tá? Já a progressiva, se tem um prazo curto que compreende até 5 anos, a melhor opção na maioria dos casos é a tabela progressiva. Então, voltando ao exemplo do Joaquim, que decidiu se aposentar com 65 anos, mas no exemplo aqui eu trouxe que ele contribuiu por 9 anos. E aí vai receber a renda vitalícia de 4.500. Qual vai ser a alíquota do imposto de renda? Bom, se ele contribuiu por 9 anos, então ele cai na tabela de 15% de imposto de renda. Então, toda vez que a seguradora for fazer pagamento referente à sua renda, vai descontar 15% a título de imposto de renda. Um ponto de atenção em relação à tabela regressiva e que é muito utilizado como uma estratégia de sucessão é o seguinte: havendo morte do titular, ou seja, daquele que contratou o plano, vai incidir o imposto de renda alíquota de 25% quando o prazo de acumulação, né, que ele está contribuindo para o plano ou que contribuiu uma única vez e atingiu um prazo inferior ou igual a 6 anos, vai ser alíquota de 25%. Professor, não entendi bem. Ok, vamos lá. Inclusive, isso aconteceu comigo, foi o que eu propus, né, numa estratégia de sucessão, em que uma pessoa estava, infelizmente, com câncer, em fase terminal, e aí tinha recursos dentro para se utilizar, né, para fazer aquela sucessão entre os filhos, e aí me procuraram para ver qual era a melhor estratégia. Então a gente propôs previdência privada para fins de sucessão, porque tem algumas regras que aí você não integra o inventário, aí você tem menos custos e despesas em relação a isso. E aí nós optamos pela tabela regressiva. Por quê? E se a gente optasse pela progressiva, provavelmente eles seriam tributados na tabela máxima de 27,5%, porque já possuem, né, uma fonte de renda elevada. E aí a gente optou pela regressiva porque, neste caso, como ele ia viver menos de 6 meses, no fim acabou morrendo em menos de 2 meses, aí a alíquota máxima foi de 25%. Tá? E aí fez já a indicação de quem ficaria com qual a parte, era um valor considerável desse senhor que faleceu, e cada cliente, né, cada filho, teve a sua parte ali já indicada na contratação da Previdência. E aí ocorre de forma rápida, é só apresentar a documentação exigida pela seguradora, referente à certidão de óbito e demais comprovantes lá que fazem o grau de parentesco, e aí ela se encarrega de processar o pagamento para as contas indicadas. Então, tabela progressiva versus tabela regressiva. A tabela progressiva é indicada quando é para menor o valor, menor o imposto, ou chega a ficar isento do imposto de renda. Então, se vai contribuir com pequenos valores, pequenos aportes, o mais indicado, já de cara, é a tabela progressiva. Tá, é ideal para prazos curtos, lembra?
de 4 até 5 anos, então a mais indicada a tabela progressiva. Não se esqueça, havendo resgate antecipado, ou seja, antes de transformar em renda, está em fase de acumulação e ele deseja resgatar tudo ou parte, vai ser tributado na fonte em 15%. E depois ele faz o ajuste pela declaração do imposto de renda. Tabela regressiva. Então ele é mais longo, aqui o que interessa é o prazo. Quanto maior for o prazo, menor vai ser a incidência do imposto de renda. O que quer dizer esse PEPs? Isso aqui, quem já fez contabilidade sabe o que quer dizer. Então quer dizer o primeiro que entra é o primeiro que vai sair. O que quer dizer isso? Aquela primeira contribuição que ele fez lá em janeiro de 2000, quando ele se aposentar, é essa que vai ser utilizada, né? Ou a de fevereiro, ou juntando janeiro, fevereiro, março, para dar o total da renda. São essas mais antigas que serão consideradas para o pagamento da renda. Para quê? Para conseguir a menor faixa de imposto de renda, como você viu, como você conheceu da tabela regressiva. Então, utiliza-se o método PEPs. Primeira contribuição que entra, a primeira que vai sair para ser pago a renda desse contribuinte. E o resgate antecipado? Como ocorre? Você viu que, como é que vamos tributar em 10% se ele fez uma contribuição no mês passado? Então, quando há um resgate antecipado, é feito o cálculo pelo PMP, prazo médio ponderado. Aí fica a critério, né, existem as formas, todos os cálculos já automáticos feitos pela seguradora, que aí ele vai dizer que o prazo médio foi de, imaginamos a ele, mais que ele esteja na tabela regressiva e já contribuiu 10 anos, mas digamos que o prazo médio deu aí 4 anos e meio. Então, se foi 4 anos e meio, ele vai ter a tributação de 25% nesse resgate antecipado, ok? Ponto de atenção também, vamos atentar para o que é permitido mudar na Previdência em relação às tabelas. Tabela progressiva pode ser alterado para a tabela regressiva? Sim, é permitido. Tabela regressiva, ele já contratou, você ofereceu a tabela regressiva para o seu cliente, ele já contratou a regressiva, é permitido alterar para a tabela progressiva? Não. Uma vez na tabela regressiva, não é possível mais alterar. Então, se foi feita a contratação na tabela progressiva, ok, pode alterar uma vez, porque ele vai para a tabela regressiva, uma vez dentro da tabela regressiva, não é possível mais fazer qualquer alteração.